Bem-vindo à série de tutoriais do Caseboard 8. Eu sou o Lucas Gregato, analista da Forsec Global, e vou falar hoje um pouquinho sobre as ações nas colunas que podem ser realizadas na ferramenta do importador de dados. Então, quando você vai importar um arquivo para dentro do Caseboard, você pode customizar ele e aplicar algumas ações nos dados que você tem disponível. Então, eu abri aqui o importador, vou adicionar um arquivo. Então, eu tenho uma planilha aqui com informações de pessoas, né? Pessoa, telefone, endereço. E aí eu tenho os meus dados aqui na parte da visualização de dados. A primeira coisa que eu fiz, né, foi selecionar o arquivo. Na próxima aba que eu tenho aqui é a aba formatar dados. Então eu tenho ali a coluna nome, CPF, data de nascimento, telefone, endereço, número. E aí eu posso fazer algumas alterações desse dado sem ter que precisar sair da ferramenta, né? Sem ter que fazer essas alterações diretamente na minha planilha. Então, por exemplo, né, uma das alterações que eu posso fazer aqui, eu vejo que a minha informação de data de nascimento está com o separador por traço. Eu posso, né, querer deixar ali mais bonitinho, mais organizado e colocar a barra, por exemplo. Então eu venho aqui na aba formatar dados, escolho a ação que eu quero realizar, no caso aqui eu posso escolher a substituir texto, clico e arrasto até a área de ações utilizadas. E aqui do lado direito eu vou configurar essa ação que eu quero realizar. Então, o nome da coluna, né, que eu quero fazer uma alteração é a coluna data de nascimento. Aqui ele vai carregar todas as colunas que eu tenho dentro do meu arquivo. Aí eu vou pedir para ele pesquisar, né, pelo caractere que eu quero que ele substitua. Então eu quero que ele pesquise pelo traço e substitua pela barra. E aqui embaixo eu tenho o botãozinho aplicar. Né? Pronto, ele já fez a alteração do meu dado aqui dentro da planilha. Outro arquivo que eu gostaria de mudar aqui é a informação do telefone. Né? Então eu tenho ali o 55, o DDD e o número. Né? Eu quero deixar só a informação do DDD e do número. Então posso fazer aqui, por exemplo, utilizar a ação remover prefixo de tamanho fixo. Né? Eu já poderia utilizar aqui também o substituir texto, mas vou mostrar uma outra opção. Então vou clicar e arrastar até as ações utilizadas. E aqui a mesma coisa, né? Vou selecionar a coluna, né, da minha planilha na qual eu quero substituir. No caso ali é o telefone. E aqui eu vou colocar o tamanho fixo, né, do prefixo que eu quero substituir. No caso aqui é a quantidade de caractere. Né? Então vou colocar 3 caracteres, que eu tenho ali o 55 mais o espaço entre o começo do número ali. Né? Então quando eu dou um aplicar, ele faz a alteração e deixa ali somente a informação do telefone. No exemplo anterior, eu mostrei ali a alteração em um único arquivo, mas eu posso fazer as alterações com os arquivos em lote. Né? Então, quando eu venho aqui em adicionar arquivo, na minha ferramenta de importar dados, eu posso selecionar vários arquivos e fazer as alterações dos dados em lote. Né? Então, eu tenho dados aqui de quebra de sigilo bancário, né, várias planilhas ali. Ele vai carregar todas as planilhas aqui na aba fonte de dados. Né, eu tenho as minhas informações, os dados aqui que eu desejo importar. E aqui a mesma coisa. Né, eu posso vir aqui na aba formatar dados e aplicar as ações que eu desejo dentro desses arquivos para todos os dados. Né? Por exemplo, eu tenho aqui a coluna valor. Né, eu quero adicionar um prefixo ali, talvez colocar o R cifrão, né, para ficar um pouco mais bonito de apresentar a informação. Então, eu venho aqui em adicionar prefixo, né? Clico e arrasto, posso trabalhar com as setinhas aqui, né? Selecionar várias ações e selecioná-las para a área de ações utilizadas. No caso aqui, vou utilizar adicionar prefixo, e aí eu quero adicionar um prefixo, por exemplo, no campo valor. Né? Vou colocar um R cifrão ali, espaço e o valor. Quando eu dou um aplicar, ele já adiciona essa informação. Poderia remover o traço aqui dos dados de conta, né? Se eu tivesse aqui coluna de data e hora, poderia concatená-las. Então, existem uma série de ações que eu posso aplicar, né, para os dados que eu estou tratando, né, para fazer a minha importação. Então, tem ali substituir texto de arquivo, valores vazios, posso truncar, posso duplicar colunas, dividir colunas, né? Posso fazer a conversão aqui de grau para decimal, né? Na parte das latitudes e longitudes. Então, vou selecionar aqui
um campo qualquer, e eu tenho vários tipos de formatos, né, que eu posso receber as informações, principalmente nas quebras de sigilo telefônico, e aí eu seleciono uma dessas ações aqui, ele já transforma, né, as informações das latitudes em número decimal para eu poder utilizar, por exemplo, na ferramenta do mapa.